Inclusive o Banco Central, as pessoas se esquecem disso, o Banco Central dos últimos 4 anos foi o Banco Central mais premiado do mundo. Eu vou falar aqui de novo, do mundo. Não existe um presidente do Banco Central, como presidente do Banco Central, desenvolver um agregador de pesquisas para a campanha do Bolsonaro. Não existe um presidente do Banco Central votar com a camisa da seleção brasileira. Não existe um presidente do Banco Central fazer um converscote com o Tarcísio. O mercado, através da revista Focus, tinha dito que no ano passado a economia ia crescer menos de 1%. Erraram feio. Assumiu o Lula e cresceu quase 3%. Foi indicado pelo governo Bolsonaro. Eu votei contra aquela autonomia do Banco Central, porque o senhor foi indicado há 2 anos do governo Bolsonaro. Tu é bolsonarista. A gente ainda teve, olha, o sistema financeiro se acostumou com o lucro. Bom, preciso repetir que foi durante os governos petistas que os bancos mais lucraram, que os bancos sempre foram sócios e doadores de campanha dos governos petistas. E ainda tenho de escutar, ora, que grande absurdo o presidente do Banco Central se reunir com o governador de São Paulo. O Haddad dá carona para o ministro do Supremo Zanin, não tem problema nenhum. Pessoal, vídeo extremamente importante que vai contar com a presença de Roberto Campos Neto na Câmara dos Deputados. Não sabe quem é? É o presidente do Banco Central, o atual terror da esquerda. Tudo isso porque eles dizem que ele é bolsonarista e que é justamente por conta dele que o dólar sobe, que o mercado, né, enlouquece, essa coisa toda que vocês vêm ouvindo. Mas a verdade é que o Banco Central nunca foi tão reconhecido e premiado pelo mundo por sua gestão como está sendo agora com a presidência de Roberto Campos Neto. Tudo isso porque especialistas dizem que, olha, o Roberto Campos Neto está realmente segurando as pontas aí no que diz respeito à economia, porque senão o Brasil já teria ido, né, digamos que pro abismo, como dizem muitos aí. Então, vamos ver agora petistas surtando com isso, surtando com o Roberto Campos Neto, além do que Kim Kataguiri vai dar uma jantada nos petistas agora nesse vídeo, vocês não podem perder. E depois disso também vai vir o presidente do Banco Central, olha, com falas extremamente importantes e que realmente vai nos dar aquela confiança de que o Brasil ainda está em boas mãos, pelo menos do Banco Central. Tá certo que só tem mais 5 ou 6 meses aí pela frente, inclusive, e isso é uma coisa que pode nos preocupar muito. Então, há uma preocupação formal na teoria e na prática sobre essa relação com o mercado financeiro. Aqui tem um diálogo do senhor que eu não vou transcrever, na verdade uma gravação do André Esteves, do BTG, foi gravado numa reunião, ele dizendo, olha, o presidente do Banco Central está aqui, me ligou, pô André, o que você está achando disso? Onde você acha que é a taxa de juros mais baixa? Aí ele descreve o diálogo. Então o primeiro ponto é esse, mas eu questiono também em relação à política. Eu estou lendo esse livro do Alan Blythe. Não existe um presidente do Banco Central, como presidente do Banco Central, desenvolver um agregador de pesquisas para a campanha do Bolsonaro. Não existe um presidente do Banco Central votar com a camisa da seleção brasileira. Não existe um presidente do Banco Central fazer um converscote com o Tarcísio e dizer depois, saiu dizendo, o Tarcísio me chamou para ser ministro. Isso, sinceramente, é muito grave. Isso abala toda a credibilidade do Banco Central. Quando é o governo do presidente Lula, o senhor vai para o outro lado. Uma taxa de juros muito alta, como não houve em nenhum momento do governo Bolsonaro. Chegando a ter, em março de 2024, 7% de taxa de juros reais. O senhor agora, quando houve a mudança da meta para o próximo ano, de 0,5% do PIB para 0% do PIB, e, presidente, eu converso com muita gente do mercado, todo o mercado sabe que um superávit de 0,5% no próximo ano era uma coisa completamente fora da realidade. Na verdade, o mercado está trabalhando com um déficit de menos 0,7% do PIB. Quando o governo anuncia a mudança da meta, o senhor começou uma campanha, no mesmo dia, para afetar as expectativas do mercado. No mesmo dia, o senhor se pronunciou, deu declarações à imprensa, que as mudanças da meta tornaria mais difícil o trabalho da autoridade monetária. Era como se fosse uma campanha todo dia. E é claro que o mercado entendeu o recado que o senhor estava dando. Eu quero dizer que eu não concordo de forma alguma com a diferenciação que você faz sobre o técnico e o político. Essa é uma questão técnica, essa o mercado vai resolver. O mercado, através da revista Focus, tinha dito que no ano passado a economia ia crescer menos de 1%. Erraram feio. Assumiu o Lula e cresceu quase 3%. O que houve? Mas os analistas técnicos e o mercado disseram que ia ser 0,9%, menos de 1%. Erraram feio, porque eles têm interesses atrás. Então, esse é o debate que nós temos que fazer. Então, tem um debate político, tem um debate técnico. E assim como o senhor é um técnico, o senhor é um político por excelência. Foi indicado pelo governo Bolsonaro.
Eu votei contra aquela autonomia do Banco Central, porque o senhor foi indicado há 2 anos no governo Bolsonaro, então é bolsonarista, está agora cumprindo o papel até metade do outro governo, e o Lula, que foi eleito pelo povo, devia ter colocado um ministro, com estatura de ministro do Banco Central. Porque o Banco Central, nessa PEC 65, sabe o que me tira isso aí? É se desvincular totalmente da estrutura pública do Estado brasileiro. É virar uma pseudo-empresa privada, onde os diretores vão poder aumentar seus salários até onde quiserem, vão estar fora do fiscal, Lindenberger. E o Brasil, cadê a responsabilidade social? Porque o mercado só fala a responsabilidade fiscal. Se o povo fica pobre, se lasca, toma na fila da pobreza, isso não importa. Importa é que o mercado ganhe. Então, eu sempre sou contra esta política de diferenciar o técnico do político. Porque Vossa Excelência é um técnico e político bolsonarista. Bom, pessoal, visto aí um pouco do choro petista em relação ao presidente do Banco Central, agora a gente vai vir com Kim Kataguiri, que vai simplesmente acabar com as narrativas petistas, que, olha, vai dar pena. Eu quero primeiro colocar a minha pergunta para o presidente Roberto Campos em relação às contas públicas desequilibradas que nós temos, um arcabouço fiscal, na minha avaliação, desacreditado, não sei qual a avaliação do presidente Roberto Campos, mas acho que é questão de tempo até o governo mandar um PLP para tirar os gatilhos fiscais, acho que seria até o sonho do deputado Lindenberg, acabar com os gatilhos do arcabouço fiscal. As próprias metas fiscais já revistas para os próximos exercícios e o risco de descumprir a meta de primário já nesse ano, que os próprios deputados petistas já admitem. Quero questionar se todo esse cenário contribui para dificultar a queda na taxa de juros que tanto os petistas reclamam. Mas para além de deixar minha pergunta, eu não posso deixar de falar e de comentar, né, todas as falas dos deputados petistas que me antecederam, né? Reclamam muito sobre estar pagando muito em razão da taxa de juros. Ué, é só parar de gastar. É só manter o equilíbrio fiscal do país. Olha, grande surpresa, né? O governo está gastando demais e por isso está pagando muito em dívida. A dívida não caiu do céu. O governo gastou esse dinheiro, né? Então, e ainda ouvi o questionamento, por que nós não podemos ter os juros do Japão? Nesse momento, sinceramente, fico com uma grande vontade de dar risada. Isso é um desconhecimento profundo da diferença entre o Brasil e o Japão, e olha que não são poucas. Primeiro, como bem colocado por Vossa Excelência, Roberto Campos, a preocupação do Japão é a deflação. A preocupação do Japão é, olha, amanhã as coisas vão estar mais baratas, e depois mais baratas, e depois ainda mais, e depois ainda mais, e depois ainda mais. Quem dera a preocupação do Brasil fosse essa. Quem dera a preocupação do Brasil fosse essa. Os problemas japoneses são absolutamente distintos da realidade brasileira. Olha, para além disso, a gente ainda teve, olha, o sistema financeiro se acostumou com o lucro. Bom, preciso repetir que foi durante os governos petistas que os bancos mais lucraram, que os bancos sempre foram sócios e doadores de campanha dos governos petistas. Ah, mas por que o Banco Central não fez nada? Como colocado também pelo presidente Roberto Campos, os 4 indicados pelo governo do PT votaram junto na reunião do Copom. O próximo presidente do Banco Central, segundo especulações, aí vai ser o Galípolo. E o Galípolo vai lá e diz ontem que não, nós vamos aumentar a taxa de juros se precisar. E aí, a resposta de vocês? E o questionamento de vocês? Vocês atacam tanto, colocam como se fosse é o Goldstein de 1984 de vocês agora, é o Banco Central e é o Roberto Campos. Tudo que acontece, ora vocês estão em guerra com a Eurásia, ora vocês estão em guerra com a Lestásia. Vocês precisam ter um inimigo externo para jogar a culpa do fracasso da política de vocês. Vocês continuam gastando, e agora ainda defendendo o imposto global sobre grandes fortunas. Não satisfeitos em taxar o brasileiro, vocês querem taxar o mundo. Com um imposto que ainda fracassou, que o custo operacional era mais caro do que o quanto arrecadava nas experiências que você teve na Europa. E ainda tenho de escutar, ora, que grande absurdo o presidente do Banco Central se reunir com o governador de São Paulo. O Haddad dá carona para o ministro do Supremo Zanin, não tem problema nenhum. Não há nenhum tipo de conflito de interesse, não tem nenhum tipo de problema ético nisso daí. Levei o presidente Roberto Campos para o Conselho de Ética. Tinha que levar os secretários do Haddad que regulamentaram o BET, regulamentaram o cassino online, e agora estão advogando para os cassinos online. Esse sim tem que estar na Comissão de Ética. Esse sim precisam responder. Como é que eles regulamentaram o BET e amanhã estão advogando? Quem precisa responder também é o Controlador-Geral da União, que está negociando acordo de leniência, perdão de multa bilionária, com a Odebrecht, a Novo Honor, e a mulher dele é sócia do escritório de advocacia que advoga para a Odebrecht. E isso sim precisa estar na Comissão de Ética da Presidência da República. Agora, o presidente do Banco Central se reunir com o governador, tem que se reunir com todos os governadores mesmo, precisa conhecer a realidade do Brasil. Mais do que isso, né? Ainda escuto aqui que nós precisamos fazer corte em política social por causa do pagamento da taxa de juros. Ora, o governo está cortando do Bolsa Família, do Farmácia Popular e das universidades porque quer. Do gás também porque quer. Ele poderia muito bem cortar super salário de Ministério Público, de Judiciário, não gastar tanto com viagem, com diária. A gente tem ministro do governo que gastou mais da metade do orçamento discricionário do Ministério com passagem com diária. E esse tipo de gasto o governo não quer cortar. Então, presidente, para finalizar, e já deixando a minha pergunta, eu quero colocar que petista parece vidente com Alzheimer, né? Sabe tudo que vai acontecer no futuro, mas esquece tudo que fez nos governos passados. Obrigado. Pra gente concluir aqui o bloco, presidente, fizeram várias perguntas aqui para quem o presidente do Banco Central trabalha. Quero relembrar.
como quem falou que o petista tem Alzheimer, eu vou relembrar aqui para que a gente possa entender para quem o presidente do Banco Central trabalha. Durante a campanha de reeleição do presidente Bolsonaro, o Banco Central aumenta a taxa Selic, porque era a medida correta a ser tomada no momento. No momento agora do governo Lula, nós tivemos vários momentos da taxa Selic sendo reduzidas. A última reunião do Copom, por unanimidade, não houve redução da taxa Selic. Inclusive, relembrar que parece que tem Alzheimer. Realmente, 4 integrantes do Copom são indicados do governo Lula. O que deixa claro que a autonomia do Banco Central foi a medida mais acertada nos últimos anos aqui no Congresso Nacional. Porque o presidente do Banco Central está trabalhando para o Brasil. Fica claro quando, se a gente não controlar a inflação do nosso país, quem paga a conta é o povo. Principalmente o mais pobre. Porque o rico, ele consegue colocar o seu dinheiro em investimentos e controla o valor do seu dinheiro. Através dos seus investimentos, ele retira a questão da inflação. O pobre não. O pobre não tem dinheiro investido. Então ele sofre, o arroz está mais caro, o feijão está mais caro. Por isso que a medida, que parece ser dura, mas é acertada. Por isso que eu tenho muito orgulho do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Tenho orgulhado dessa história da sua família. E tem controlado o nosso país para não ir em direção ao abismo. Porque do governo que nós estamos vivendo, que tem uma sanha arrecadatória, que não parece que não tem tamanho, não tem fundo, não tem mostrado acerto econômico. Como ele não consegue ter um acerto econômico, ele procura um inimigo. Ele cria uma cortina de fumaça e escolhe um inimigo, o presidente do Banco Central, achando que a população é idiota. Mas, presidente, mantenha-se firme, que o Brasil está vendo de perto, que o senhor tem trabalhado para o povo brasileiro. Independente do governo, não é Bolsonaro nem Lula, é Brasil. Obrigado, presidente. Pessoal, agora fiquem atentos à fala do presidente do Banco Central para ver como é extremamente importante a forma como ele está fazendo a gestão, e fiquem até o final do vídeo que eu vou explicar uma coisinha que eu falei ali no início. Esse presidente do Banco Central, ele vai ficar só mais esse ano, e eu vou explicar o porquê no final desse vídeo. Então, acho que é sempre importante, acho que o deputado Príncipe tocou nisso, a gente alertar, porque existe uma tentação, no curto prazo, de que a inflação é boa para o fiscal, e de fato é. Porque como a arrecadação é nominal, quando a inflação é mais alta, você arrecada mais. Só que você arrecada mais com um custo futuro muito maior, né? Então, você está transferindo o dinheiro de uma geração para outra, o que, no final das contas, é muito ruim para a história de longo prazo do país, né? Então, acho que é super importante falar que ajustar os juros artificialmente acaba levando a isso. O equilíbrio fiscal é dinâmico, como foi dito, ou seja, à medida que você vai passando a mensagem de que você tem mais responsabilidade fiscal, as taxas de juros futuras começam a cair. Quando a taxa futura de juros está abaixo da taxa corrente, abre espaço para ter queda de juros. A gente viu isso quando foi feito o teto de gastos, a gente viu isso em vários momentos de reforma. Quando teve a reforma da Previdência, abriu espaço também para queda de juros. Então, assim, qualquer tipo de reforma que passe a percepção, ainda que seja no futuro, que não seja uma coisa palpável no presente, qualquer tipo de reforma que passe a percepção que o fiscal vai ser melhor à frente, abre espaço, né, para você ter um juros menor na frente. Isso translada ao presente. Em relação aos questionamentos do deputado Bom, deputado Bom, perdão pelo Gás. A PEC 65, eu entendo que existam divergências. Nós fizemos uma pesquisa interna e os funcionários concordam com a PEC. Tem uma diferença entre os funcionários aposentados, os inativos e os ativos. A ANBC, que é o sindicato dos funcionários, os técnicos, que é um sindicato que tem mais funcionários ativos, tem defendido a PEC, inclusive preparou uma cartilha na última votação. A PEC não é um projeto meu. Deputado, lembrando que a PEC começa no ano que vem, eu não vou estar aqui mais no ano que vem. Então a PEC é para deixar uma situação para o Banco Central melhor para quem vai administrar depois de mim, que é inclusive nomeado pelo governo agora, vai ser nomeado pelo governo. Então, assim, a minha preocupação é com o Banco Central do futuro, não é comigo. Eu não vou estar aqui no ano que vem para ver a PEC funcionar ou como vai ser a regulamentação. Então, eu estou tentando fazer uma coisa para melhorar a institucionalidade. Em relação aos bancos centrais que têm autonomia financeira, vamos lá, de toda a lista que eu tenho aqui, não tem nenhum que não tem. Tá? Então o Brasil não tem hoje, mas a Austrália tem, Canadá tem, Chile tem, Espanha, Estados Unidos, Noruega, Reino Unido, Suécia. Eu posso aqui seguir a lista toda. Por que os bancos centrais têm autonomia financeira? Porque existe o medo de você ser asfixiado na autonomia operacional pelo lado financeiro. Então, para ter uma blindagem completa e para, de fato, ter o ganho institucional total, não basta ter autonomia operacional, precisa ter financeiro. Não é um projeto meu, não é um projeto que eu vou estar aqui quando ele for executado. É uma tentativa de deixar uma situação melhor para o país. Então, queria falar sobre isso. Os questionamentos do deputado Kim, excelente.
que, de fato, quando a gente tem uma percepção que as contas públicas estão desorganizadas, dificulta o processo de convergência. A gente tem o que a gente chama de ancoragem gêmea, que é eu preciso convencer que a minha política monetária no futuro vai funcionar, eu preciso convencer que a minha política fiscal no futuro vai funcionar. Se eu tiver um desentendimento entre essas duas dimensões, o custo para a convergência é maior. E a gente tem falado bastante sobre isso. A dívida existe porque foi gasta, concordo. O Japão, de fato, é uma situação muito diferente. Eu me lembro numa da reunião que estava quando começou a ter inflação no mundo, e estava todo mundo entristecido que saiu um número de inflação alto, e saiu uma inflação de 1,8 no Japão, e o presidente do Banco Central do Japão comemorou. Ele, finalmente conseguimos ter inflação e tal. E todo mundo olhando um para o outro assim, nossa, mas a inflação é ruim, não, mas para o Japão era bom porque ele estava naquele, que é exatamente o que o deputado descreveu, né? Em relação me abriu até a oportunidade para explicar um negócio, porque teve esse tema do Tarcísio, eu queria só mencionar que teve um evento igualzinho, feito idêntico ao do Tarcísio pelo governador Mauro Mendes, anteriormente. Ninguém falou nada sobre o assunto. Quando eu fui chamado por evento para o Tarcísio, era exatamente igual ao que tinha sido feito no Mato Grosso pelo governador Mauro Mendes, que ninguém nem tinha falado nada. Para mim era mais um evento. Depois disso teve um outro evento com o Zema. Tenho um convite para fazer eventos em outros lugares aqui. Inclusive tem alguém aqui que me fez o convite, inclusive de lugares que não são apoiadores do governo Bolsonaro. Então, no final das contas, para o Banco Central é importante o reconhecimento. É um reconhecimento que não é para mim, é para o quadro do Banco Central. E toda vez que eu for chamado para ter algum reconhecimento nesse sentido, representando o Banco Central, eu vou aceitar. E como o deputado Kim disse, eu tenho que conversar com todos os governadores. Eu recebo todo mundo, né? Todo mundo que pede audiência eu recebo, todo mundo que vai no Banco Central eu recebo. Eu acho que essa é a função do Banco Central Autônomo. Em relação aos questionamentos do deputado Capitão Alberto, só para terminar, realmente a autonomia foi, acho que, um dos grandes ganhos. Inclusive o Banco Central, as pessoas se esquecem disso, o Banco Central dos últimos 4 anos foi o Banco Central mais premiado do mundo. Eu vou falar aqui de novo, do mundo. Se a gente pegar todos os prêmios que o Banco Central ganhou, foi o mais premiado do mundo. E grande parte dos prêmios está relacionado à presteza do combate à inflação, inovação e a parte de ganhos institucionais, que foi feito pelo Congresso, foi feito pelos senhores aqui. Então, assim, é muito importante seguir com isso. Eu entendo que tem divergência, faz parte da democracia, mas, assim, o mundo caminhou nessa direção e as experiências de sucesso mostram que essa é a direção correta. Um outro tema que foi mencionado, só para terminar, que é a diferença entre ajustes do lado da receita e da despesa. De fato, tem uma obra ampla, um livro muito bom que chama Austeridade, do Alicino, que mostra que, de fato, quando você faz ajustes fiscais pelo lado de mais receita, ele é menos eficiente do que quando você faz ajuste fiscal pelo lado de menos despesa, né? Ele tem um efeito inflacionário diferente. Então, quando você faz ajustes fiscais, né, gastando menos, ele é muito mais eficiente em termos de poder de alocação, né, inclusive em poder de expectativa para frente. Então, esses são meus comentários. Muito obrigado. Bom, vocês viram aí, pessoal, que vídeo importante. O que acontece? Roberto Campos Neto tem o seu mandato terminando agora, no final deste ano, e quem vai indicar o próximo presidente do Banco Central é o presidente Lula, e que já deu aí declarações dizendo que Roberto Campos Neto ele não faz o que deveria ser feito e que o país terá uma nova filosofia a partir da próxima indicação dele. Bom, eu quero saber de vocês aí, o que vocês acharam do vídeo e o que vocês acham ou esperam aí, né, do futuro presidente do Banco Central. Bom, comenta para mim aqui embaixo, não se esquece de deixar o like nesse vídeo que é importante demais e compartilhar ele nos principais grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram. A gente vai ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo no canal Debate em Foco.